Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterno é as suas misericórdias. São novas a cada dia, se renovam a cada manhã. Mais uma vez estamos nesse domingo e nós vamos fazer aqui uma leitura da palavra para termos uma reflexão de algo interessante, porque nós vamos falar hoje do capítulo 5 de Mateus, dentro também ainda do Sermão do Monte, mas uma passagem no versículo 48 do capítulo 5 que diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a indagação eu não consigo ser perfeito. E nós vamos ver que talvez esse pensamento de perfeição que nós temos em relação a esse versículo não seja a perfeição que Jesus está querendo nos mostrar, para nós sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Então a gente vai com calma, talvez nós tenhamos que fazer essa reflexão hoje em 2 vídeos, talvez não dê tempo, e eu quero ir com bastante calma, até usando também um autor, é o J.B. Phillips, e é interessante que eu vou usar algumas coisas que ele falou, e talvez a gente pudesse falar sobre o título dessa reflexão hoje, podia ser a perfeição absoluta ou o Deus do 100%, que é a maneira que J.B. Phillips expressa esse pensamento. É interessante, nós vamos com calma então, para nós podermos absorver. Bom, aqui é Jesus, está ainda dando o Sermão do Monte, e nós já vimos algumas coisas no capítulo 7, capítulo 6, e nós então paramos aqui no versículo 48 do capítulo 5. E depois também a gente vai ler alguma coisa no capítulo 11. Então vamos lá. Olha só, de todos os falsos deuses, e eu vou dizer falsos deuses, não é os falsos deuses que os cristãos, principalmente os evangélicos, usam, que seria, no caso, as estátuas, a adoração a ídolos e tal, não é esse falso Deus. Entre todos os falsos deuses, eu estou dizendo de Deus, nós temos, infelizmente, um pensamento de Deus que nós podemos dizer que é um falso Deus. Entre esses deuses falsos que nós achamos que servimos, achamos que adoramos e achamos que ele seja dessa maneira, estaria também embutido esse Deus, o Deus do 100%, como o Phillips chama, e o Deus da perfeição absoluta. Bom, a gente tem que entender, depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho, passando só para relembrar, que Deus ele é perfeito. Deus ele é perfeito, mas o homem não é perfeito. Tá? E quando nós vemos aqui Jesus falar sobre ser perfeito como o Pai do vosso Celestial é perfeito, nós entendemos que nós temos que ser perfeito. E aí que vai ser um grande problema para nós. Mas vamos com calma para a gente poder entender o que Jesus está instruindo, o que Jesus está ensinando. Então, entre todos esses deuses falsos, provavelmente o que vai causar mais prejuízo na vida espiritual de qualquer pessoa que seria então o Deus do 100%. Mas, na verdade, isso seria compreensível no pensamento do Deus do 100%, e pode ser mais facilmente defendido, considerando que Deus seja perfeição pura. Ele é perfeição pura, como nós já dizemos. E podemos também considerar que ele possa exigir também completa perfeição, completa lealdade das suas criaturas. Então, por essa conclusão que nós temos, então a gente pode concluir que a melhor maneira de servir a esse Deus, né, de agradar a esse Deus, de adorar a esse Deus, seria, então, nós estabelecemos alguns padrões absolutos, né? Então, a gente podia imaginar uma escala de 1 a 100%, e nós, então, teríamos que a nossa exigência para conosco, a obediência, não menos do que 100%. Não. Mas a gente vai ver que Deus não exige isso, a nossa 100% de perfeição, porque a gente jamais vai atingir isso. Nós nunca vamos conseguir, então, atingirmos isso aqui, esse padrão absoluto de 100%. Então, afinal de contas, Jesus não está dizendo aqui, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Né? Então, por que ele diz isso? Que padrão é esse? Que padrão é esse? Seria esse padrão de 100% de obediência.
Na verdade, isso constitui uma ameaça muito grande para os seres humanos. Pode ser de variadas escolas de pensamentos teológicos ou de pensamentos mesmo filosóficos, e já levou um grande número considerável de pessoas que são sensíveis e honestas àquilo que se chama popularmente de esgotamento nervoso. Eu estudei, sou formado em psicologia, e eu sei que em vários lugares, hospícios, tem muito cristão lá dentro, né? Porque ele não consegue cumprir as regras que são impostas. Interessante que as regras que são impostas, elas não são impostas por Deus, nem por Jesus, elas são impostas por homens. E esse homem que chega a esse esgotamento nervoso, né? Até parar no hospital psiquiátrico, ele está querendo servir e ser 100% perfeito dentro da regra de homens. É triste isso, né? Então, esse ser de perfeito de Jesus, daqui a pouquinho vai se revelar para nós o que é ser perfeito na verdade, né? Esse pensamento, esse padrão do 100%, esse padrão da perfeição absoluta, ela também já acabou com a alegria e também acabou com a espontaneidade, principalmente na vida cristã, daqueles que se dizem que são cristãos e que servem a Deus. E por outras pessoas também, outro tipo de dificuldade que tinha para perceber que aquilo que devia ser uma vida perfeita de liberdade, uma perfeição na liberdade em Cristo, em Deus, torna-se então uma angustiosa escravidão. Jesus e Deus nos chamou para a liberdade. Eu entendo a liberdade não como uma libertinagem, mas uma liberdade nele. Jesus fala, eu já citei aqui algumas vezes, sobre nós fazermos isso, os judeus no caso, e também a igreja cristã, fazer prosélitos, ou seja, fazer convertidos. E nós sabemos que na idade medieval, quando o cristianismo foi estabelecido como a religião do império, as pessoas eram obrigadas a se converterem. Mas é interessante que elas eram obrigadas a se converterem e elas nem sabiam, na verdade, o que era o cristianismo, né? Muitas delas não sabiam o que era aquilo. Então, tem essa questão de uma escravidão, angustiosa escravidão, porque Jesus nos chama para liberdade perfeita, né? uma liberdade nele, em Deus, e os homens com a sua estrutura eclesiástica, no caso, eles vão colocar sobre os outros homens um peso, e não se torna mais uma liberdade, se torna uma escravidão. E não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Jesus nos chamou. Nos chamamos para ser livres, homens livres neles, é o ser humano livre nele, o ser humano livre em Deus, e não para a escravidão. Mas essa dificuldade de entender o que na verdade Deus quer, porque nós sabemos que antigamente as pessoas não tinham a palavra para elas lerem, era revelado para eles aquilo que as pessoas colocavam nas missas, e em latim ainda, que ninguém entendia. É verdade que também hoje, em 2021, nesse dia aqui desse domingo, muitas pessoas também que estão até com a Bíblia, não leem a Bíblia e engolem aquilo que é mastigado e dado para elas do púlpito, que é pregado a palavra de Deus, e não conseguem entender porque não vão na fonte, é só ouvindo aquilo que é dito. Por isso que eu sempre digo para vocês pegarem a sua Bíblia e vocês lerem a sua Bíblia, sentarem com calma e ir folheando. Principalmente eu acredito que seria melhor começar no Novo Testamento, principalmente no livro de João, e depois voltar para Mateus, Marcos e Lucas, e ir encaminhando ali. E depois ir para o Antigo Testamento, que é mais leve, o Novo Testamento, e mais fácil de compreender. Mas é necessário que você busque aí, tem que ter um trabalhinho de ler, né? Então, é provável, então, que apenas as pessoas de um certo tipo de formação e temperamento vai julgar que o Deus do 100% é um Deus terrível, né? Não entendendo que é a questão do ser humano e não de Deus, que vai exigir a perfeição do outro ser humano. Uma pessoa jovem, forte e desinibida, ela pode até achar-se 100%, ela honesta, amável e altruísta, mas na sua imaturidade,
talvez ela não tenha a mais leve ideia do que significa realmente 100%. De perfeição 100%. Ela não está ainda aparelhada mentalmente, nem possui imaginação até suficiente para começar a entender o que é realmente a perfeição. Se já os antigos não conseguem entender o que é a perfeição, imagine então uma pessoa jovem. Mas no pensamento, ela não vai conseguir analisar, os seus próprios motivos, o que vai formar a sua consciência artificial, que vai supervisionar as ações que ela comete, e o que vai submetê-la a uma confrontação terrível com a realidade, através de um quadro mental que ela tenha demonstrado daquilo que a perfeição de 100% significa. Literalmente, nós queremos dizer com isso que é a relação da sua própria vida e esforços em relação a Deus. Então, ela não pode compreender isso, sendo que não foi isso que Jesus estava ensinando, de que nós temos que ter a 100% perfeição. Não foi isso, a gente vai ver daqui a pouquinho novamente o que eu estou dizendo para você. O que ela quer dizer, na verdade, com esse 100% de puro, de honesto, etc., é ser exatamente tão pura e tão honesta, no caso, quanto ela é, sinceramente, pode ser, o quanto ela acha que ela é. Então, para ela é perfeita. Eu dava aula na universidade de psicologia, e sempre usei uma família como exemplo. Eu não quero entrar muito no texto porque seria muito prolongado isso. Mas a família, a mulher achava que o marido era perfeito e que os filhos eram perfeitos. Então ela exigia, e na mente dela, o marido era perfeito e ele não era perfeito. E a filha, inclusive, ela era uma pessoa diante da mãe e uma pessoa fora totalmente diferente do que ela se apresentava para a mãe. Mas ela entendia que a família dela era perfeita. E nós fomos depois descobrir que, na verdade, essa mulher era uma psicopata. Então, no pensamento dela, a perfeição era aquilo, a família dela, cheia de defeitos, cheia de erros, não só a família dela, ela, o esposo e os filhos, mas também a família mãe, irmãos e tal, e pais, e ela entendia que eles eram perfeitos, era uma loucura aquilo. Então, para ela, no 100% dela de perfeição, seria isso. E não era. Então não tem a maturidade, não tem o entendimento do que seja realmente o 100% que se acha que Deus está se exigindo da gente. Então, por isso mesmo, esse jovem, essa pessoa, quem quer que ela seja, na verdade está longe de ser 100% perfeita. Não é 100% perfeita. Não tem como nós, seres humanos, sermos perfeitos. Apesar de tem pessoas que acham que são perfeitas sim. E tem pessoas até que acham que, nós já comentamos brincando aqui, e é verdade, é brincadeira, mas é verdade, de que, eu digo assim, se você mente, você não tem moral nenhuma de falar a ninguém. E tem pessoas que falam assim, mas eu não minto. E nós sabemos então que ela dizendo eu não minto, ela já está mentindo. E é pior, nós temos aquele velho adágio, o cego que não quer ver. Pior é o cego que não quer ver. Então a pessoa, quando diz que ela não mente, ela está mentindo. Ela é aquilo que ela acha que ela é, mas ela não é 100% verdadeira. Já começa por aí. Bom, mas por outro lado também, uma pessoa, quem quer que seja, o jovem, adulto, o velho e tal, que o indivíduo, o ser humano, que seja honesto, responsável, cuidadoso, regido, sensível, regido pela sua consciência e inteligência também, também pode não ser muito confiante em si mesmo. Apesar de ter todas essas qualidades, não ser confiante em si mesmo, inclinado à introspecção, achando que a sua perfeição 100% verdadeiramente ela seja assustadora. Ele não consegue trabalhar com isso e isso assusta, apesar dela ser inteligente, intelectual, honesta, todas essas coisas aí. Quanto mais então pensa ela, no caso da exigência divina, mais pecado e mais miserável ela se sente e não encontra a porta de saída, nem a luz no fim do túnel para esse impasse. E nós sabemos muito bem, eu entendo, eu muitas vezes, eu vou dizer de mim, porque eu sei que tem pessoas, mas eu não posso apontar e nem falar, de que nós temos essa questão de nós acharmos e chegarmos quando nós paramos para pensar e sentamos, nós vamos ver que nós não somos perfeitos, que nós somos defeituosos, que nós não somos honestos, que nós não somos inteligentes e nós então nos entristecemos,
e estamos muito longe daquilo que Jesus instruiu e ensinou para que nós andássemos nesse caminho. E nós estamos totalmente desvirtuados e andando por caminhos tortuosos. O caminho que Jesus fala, o caminho aplainado, né? O caminho reto que você pode seguir, que Ele está mostrando, e nós estamos muito longe disso. Então, essa questão do Deus 100%, que esse Deus 100%, ele é um Deus falso, que nós criamos. Como outros deuses, o Deus que exige que você faça alguma coisa para agradá-lo. Deus nunca exigiu nada, ele colocou a instrução dele para que nós pudéssemos olharmos, analisarmos racionalmente e falar, não, aqui está certo, nós devemos fazer esse trajeto aqui. Então, ele nunca exigiu nada de ninguém, senão ele faria homens e mulheres autônomos, autônomos não, automatos, robôs, que iriam obedecer, sim senhor, e a vida não seria uma liberdade, na verdade. Então, são esse Deus falso estruturado na nossa mente, que não é o Deus, né? Então, essa pessoa, se ela deixar por menos de 100%, né, aí vai cair naquilo que eu falei, de que a pessoa vai parar no hospício, vai parar no hospital de psiquiatra de louco, né? Ele vai trair a sua própria mentalidade, a sua própria visão espiritual, né? E o mesmo Deus que poderia, no caso, tê-lo ajudado a caminhar, a mostrar o caminho, a liberá-lo, né, para essa vida no caso de liberdade perfeita, é o autor, né? Assim ele imagina, das terríveis exigências que são feitas. Exigências que são feitas, já volto a dizer, não por Deus, mas pelos homens, pela sua estrutura eclesiástica que é estabelecida e colocando peso sobre o homem. Deixa eu ler aqui um texto aqui, que vai ser o texto de Mateus 11, justamente aquilo que Jesus vai falar, né? Ele vai dizer o seguinte, no texto 11, e depois vai ler todo, na verdade, os versículos aqui. Ele vai dizer o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era colocado no boi, para o boi na canga lá, para poder arar, para poder caminhar, carregar as coisas. Então você tinha uma pareia de bois que é colocado o jugo ali. Esse jugo de Jesus é para você caminhar com ele. O jugo dele, ele está dizendo aqui, dos seus discípulos, que não é o jugo dos religiosos, não é o jugo dos fariseus, não é o jugo dos saduceus, dos doutores da lei, dos escribas, de quem quer que seja. Não, o jugo dele é suave, né? E o meu fardo é leve. Ele não coloca um peso de fardo. Ele está dizendo, ó, sede perfeito. E nós vamos entender o que é a perfeição. A princípio aqui, ele está exigindo que eu seja perfeito, 100%, isso vai me deixar louco. Eu não vou conseguir. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fingir que eu sou perfeito. E nós sabemos que para se manter uma mentira, tem que ter outras várias mentiras para se manter aquela primeira mentira que foi dita. Então, esse jugo dele não é um jugo pesado, não é uma canga pesada, o fardo também não é pesado. O jugo não é para quebrar o seu pescoço, não é uma canga para te destruir, né? Para acabar com você, para te machucar. É suave, é leve. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Não é isso? E no versículo 28, é justamente essa questão, para você ter essa liberdade e para você ter esse alívio. O que ele diz? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cara, eu não vou colocar mais peso em cima de você. Né? No texto que eu citei na semana passada, comentei sobre Isaías. Isaías fala, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, que vocês mesmos não conseguem cumprir. Ele está dizendo isso para os sacerdotes, isso é Isaías, para os religiosos, né? Nem com um dedinho vocês ajudam o pessoal. E Jesus vem dizer a mesma coisa: olha, vocês estão cansados, sobrecarregados, então vocês venham a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não quero destruir você, eu não vim para isso. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância.
essa questão dessa perfeição, dessa liberdade, dessa vida em abundância. Então esse Deus do 100%, esse é totalmente um Deus falso. E você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, você entenda que você jamais vai ser perfeito. Por mais que você tente e por mais que você ache que você é perfeito, você não é perfeito e nem eu sou perfeito. Só existe uma perfeição suprema e sublime que é Deus. E acabou, né? Então, esse é o motivo da pessoa, então, ela imaginar... subiu minha caneta aqui, onde é que está, que nem sei onde é que está minha caneta. E... ué, sumiu. Está aqui na meio da Bíblia aqui. Então, essa pessoa que está imaginando essas terríveis exigências desse Deus de 100%, o motivo, isso leva ela a ter, vai ser o motivo dela ter cada vez mais problemas e cada vez mais ela vai se afundando. Se afundando, se afundando, se afundando. Então, essa tragédia que se abate sobre essa pessoa, no pensamento do Deus do 100%, no pensamento do Deus que exige 100% de você, é que muitas vezes esse Deus 100%, ela é introduzido na vida das pessoas muito sensíveis, no caso, por outras pessoas de pouca sensibilidade, que seria, no caso, os religiosos, sacerdotes, os pastores, os padres, que introduzem esse fardo pesado sobre essa pessoa. Então, pessoas de pouca sensibilidade que vão literalmente fazer o mal, às vezes nem entendendo que está fazendo mal, para as pessoas que são sensíveis, colocando sobre ela fardo. Então, qual é então a saída, né? As palavras de Jesus, que nós acabamos de ler aqui: aprendei de mim, né? Que sou manso e suave aqui, manso e suave, não, manso... onde é que eu estou? Estou no 14. Manso e humilde, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. É isso mesmo. Vinde a mim todos, tomai sobre mim, né? Porque sou manso e humilde de coração. Eu comentei outro dia aqui que as pessoas acham Jesus, porque ele é muito manso e humilde. Ele é manso e humilde de coração. Ele é um ser que enfrentou tudo aquilo que ele enfrentou de cabeça erguida e foi para o seu destino, sabendo qual era a morte dele, que ele ia morrer, e qual era a morte dele, o que ele ia passar. Uma pessoa dessa aí não é covarde. Ele é manso e humilde, como ele afirmou, de coração. E tem mais, aí ele acrescenta algo mais. Olha só maravilhas aqui, né? Você vem a mim que você está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. E tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E olha só, quando você fizer isso, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, então, alguns de nossos atuais e fervorosos cristãos do tipo linha dura tem a tendência de encarar o cristianismo como se fosse uma representação. E isso é interessante porque, não sei se está acabando o meu tempo agora, nessa primeira parte, para terminar aqui, esses cristãos, né, que são linha dura, que não permite nada, que é o acusador do outro, ao invés de ser a bênção para o outro, de ser luz para o outro, de ser sal para o próximo, ele é o acusador. Então, esse crente, o linha dura, ele tem a tendência de encarar o cristianismo como se fosse uma representação. No fundo, ele está representando, porque ele não é nada daquilo que ele está querendo. Lembra daquela velha história, né? Que a gente muitas vezes fala do outro aquilo que nós somos, né? E tem essa questão de nós falarmos dessa maneira. Dentro da psicologia, tem um nome para isso, um dos mecanismos de defesa. Então, nós jogamos no outro aquilo que nós somos. Então, falamos do outro, na verdade, aquilo que nós somos. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Infelizmente, não tem jeito, eu vou fazer um outro vídeo para nós terminarmos a leitura e nós entendermos qual que é essa perfeição aí. Então, aguenta firme aí. Deus abençoe.